Vamos lá. Eu gostaria de tratar a respeito de uma reportagem que está repercutindo um pouco na mídia tradicional e em alguns portais de notícia, mas deveria ser dado maior importância a esses casos envolvendo escândalos no judiciário, vendas de sentenças, de decisões e, recentemente, no portal aqui do Migalhas, apareceu a reportagem dizendo que a PF apreende 2,7 milhões na casa de desembargador aposentado no Mato Grosso do Sul. Magistrado é suspeito de envolvimento em esquema de compras de sentença. Polícia Federal investiga transações imobiliárias e a origem de recursos não rastreáveis. Então, mais de aproximadamente 2,7 milhões de reais foram encontrados na casa desse desembargador aposentado. E isso é algo que é tratado pela mídia de forma corriqueira, ali se dá alguma repercussão, a quantidade de dinheiro que foi encontrado na casa do desembargador aposentado é um valor expressivo, mas não é exatamente isso que a população deveria se espantar e ficar indignado. Na verdade, esses valores aqui é só uma pequena fração do que envolve esse esquema de compra e venda de sentenças e as repercussões negativas desse esquema não é nem somente esses valores que são repassados para desembargadores. Isso aí é só a consequência desse esquema de compra e venda de sentenças. Na verdade, o que deveria causar indignação nas pessoas é que o Estado Democrático de Direito, um dos pressupostos dele é a população repassar para o Estado o direito e o poder de decidir, solucionar os conflitos, de usar a força para solucionar os conflitos. Então, quem vai dizer o que é certo e errado entre os conflitos que são gerados entre as pessoas é o Estado, representado ali pelo juiz, pelo desembargador, pelo ministro. E quando nós vemos que isso aqui que está sendo apresentado, esse tipo de apreensão, choca as pessoas ali no início, mas depois de 2 dias as pessoas já esqueceram e já estão buscando outros fatos, outras notícias, e aparece mais uma notícia de escândalo no judiciário, na polícia, policiais que são pegos também vendendo prisões e se vendendo para realizar prisões ilegais e participando de esquemas criminosos políticos. Nas últimas eleições, existe uma reportagem aqui do TRE que somente em São Paulo, 70 candidatos estão sendo investigados por suspeita de envolvimento com o crime organizado. E isso não deixa as pessoas indignadas, não deixa as pessoas revoltadas realmente, porque parece que isso já virou besteira, bobagem, é corriqueiro aqui no Brasil o envolvimento de pessoas, de políticos, de pessoas do judiciário, da polícia, que representam o Estado, que têm a força, que têm o poder de solucionar os conflitos. Isso aqui já parece algo muito banal e algumas mídias repercutiram aqui, por exemplo, essa reportagem aqui da revista Isto É, Platô BR, Lobby, Violência e Conexões Perigosas, a parte não contada do escândalo no STJ. Briga envolvendo advogado de grande escritório de Brasília e sua ex-mulher expõe um lado ainda mais sensível das suspeitas que envolve a venda de sentenças na corte. Então aqui, essa reportagem é bem completa, explicando o envolvimento e a investigação que está sendo feita pela Polícia Federal a partir de uma briga que ocorreu no chamado Gilmar-Palusa, que é um encontro promovido pelo ministro Gilmar Mendes, onde diversos advogados de escritórios famosos, ministros, desembargadores, políticos, se reúnem lá em Portugal e o motivo dessa reunião é simplesmente para estreitar relações. E são feitas ali algumas palestras, mas ninguém de fato está interessado em palestra nenhuma. O que as pessoas vão para lá e pagam altos valores para estarem lá nesse encontro é para se relacionarem com os ministros, com os políticos, com advogados, advogados se relacionando com desembargadores que irão julgar casos importantes, com o ministro do STJ. E muitas vezes isso não é tratado pela mídia como algo escandalizante, como algo escandaloso, como algo de grande importância, porque, de fato, isso é algo tratado como corriqueiro e fica ali nos meandros ali, fica abaixo do radar das pessoas. A grande mídia, realmente, os portais de comunicação, como, por exemplo, a Globo, o SBT, as grandes rádios, não repercutem isso dia após dia para mostrar realmente à população o que está ocorrendo no judiciário e quem são essas pessoas e o que fazem essas pessoas lá em Brasília e essas decisões e essas investigações que nunca avançam quando vai chegando perto dos ministros, do STF, do STJ. Isso aí é barrado, como, por exemplo, a investigação que foi ali iniciada pelo Ministério Público lá de Curitiba, da Lava Jato, e na época, o juiz Sérgio Moro. E depois disso, isso foi abafado. Quando foi chegando ali, existia uma reportagem que também foi censurada, que dizia que o codinome do ministro Dias Toffoli
planilha da Odebrecht era amigo do meu pai. Então, quando vai chegando perto dos ministros, essas investigações elas sempre são interrompidas. Eu fui buscar uma operação que ocorreu aqui no TJ da Bahia, iniciou em 2019, e esse ano, existe uma reportagem aqui do G1, demonstrando que esse ano, uma das desembargadoras que foi denunciada, a denúncia dela foi recebida agora, esse ano, na decisão do STF. Então, a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago foi tornada ré em uma denúncia do Ministério Público Federal e outros desembargadores também foram tornados réus aqui na investigação, na denúncia feita pelo Ministério Público Federal. Eu fui buscar o nome de alguns desembargadores envolvidos aqui na denúncia feita pelo Ministério Público e, na época, em 2019, 6 magistrados foram afastados, sendo deles 4 desembargadores e 2 juízes. E eu fui buscar o nome de alguns desses desembargadores no portal da transparência e, para minha surpresa, aliás, para minha não surpresa, eles continuaram recebendo a sua remuneração aqui por vários anos, mesmo afastado em 2019. Esse Gesivaldo Nascimento Brito continuou recebendo pelo menos até, aqui eu encontro no portal da transparência, pelo menos até o mês 10 de 2021, quando ele recebeu R$ 41.931,55. Outro desembargador afastado foi o José Olegário Monção Caldas, que também continuou recebendo em 2019, 2020, 2021, pelo menos até fevereiro de 2022, ele recebeu R$ 41.931,55. A desembargadora Maria da Graça Osório Pimentel Leal, ela mesma afastada, continuou recebendo até pelo menos maio de 2023 R$ 44.778,44. E também o mesmo ocorre com a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, que pelo menos até... Aliás, ela continua recebendo, porque mês passado ela recebeu R$ 47.425,34. Ou seja, muito pouco ocorre com esses atores políticos, esses desembargadores, ministros, que são envolvidos em esquemas de corrupção, de venda de sentenças, decisões. Muitos deles não são presos ou foram presos, por exemplo, na Operação Faroeste. Alguns foram presos em 2021, mas foram soltos e tiveram as prisões revogadas. A desembargadora Maria da Graça Osório Pimentel foi aposentada compulsoriamente. Ela continua recebendo os valores, mesmo sendo investigada. A denúncia nunca anda. Provavelmente, quando saírem decisões, eles vão ser terão mais de que 70 anos, e então a prescrição das suas penas corre pela metade. Muitas dessas penas vão prescrever e ninguém vai ser punido. E vida que segue no Brasil, não dá a mídia tradicional não dá nenhuma importância real a esses acontecimentos, porque isso deveria ser tratado como um escândalo que deveria parar as pessoas, porque o Estado Democrático de Direito, um dos pressupostos é você repassar os seus poderes que você teria de resolver os seus conflitos para um mediador, que é o juiz, o desembargador, o ministro. E quando há um esquema envolvendo diversos dos atores processuais de tribunais, de grandes tribunais, como o TJ Mato Grosso do Sul, TJ Mato Grosso, e envolvendo ali nomes de ministros, isso deveria parar o judiciário para resolver só isso, porque não tem nada mais importante do que isso. Como é que nós vamos entregar na mão dos ministros, dos desembargadores, as decisões, muitas vezes de vidas de empresas, de vidas de pessoas físicas realmente, decisões que podem acarretar o fechamento de uma empresa ou o recebimento ou não de valores muito significativos para pessoas que tiveram ali seus direitos violados, e nós entregamos para essas pessoas que irão decidir de acordo com a conveniência de quem está pagando mais. É isso que me deixa, ao mesmo tempo, me causa revolta, mas também não me causa nenhum espanto mais no Brasil, e isso simplesmente causa ali uma sensação de desânimo, as pessoas não percebem que estão sendo enganadas o tempo todo. Existe aqui uma reportagem, vou buscar aqui agora, uma reportagem aqui do TRE, pelo menos 70 políticos de São Paulo têm ligação com... ...70 pessoas que concorreram às eleições são suspeitas de ligação com o crime organizado, diz TRE. Aqui, órgãos de inteligência comunicaram ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que 70 pessoas que concorriam às eleições eram suspeitas de ligações com o crime organizado. Os nomes e as cidades permanecem em sigilo, uma vez que a informação é considerada confidencial. O Ministério Público receberá os dados para investigar possíveis irregularidades. Coronel Pedro Luiz
de Souza Lopes, que comanda o Centro de Inteligência da Polícia Militar de São Paulo, destacou que a influência do primeiro comando da capital, PCC, nas eleições foi subestimada. Ele mencionou indícios de que o tráfico de drogas estaria financiando campanhas eleitorais, revelando a complexidade da situação. O PCC, que movimenta aproximadamente 1 bilhão anualmente, tem como principal atividade o tráfico internacional de cocaína. E aqui continua a matéria, mas uma matéria curta, aqui como se isso fosse algo corriqueiro, de menor importância. 70 pessoas, 70 candidatos ali financiados pelo PCC somente de São Paulo. E aí, se essa investigação avançar e investigar em todos os estados, todas as cidades, esse número vai ser muito maior do que essas 70 pessoas aqui em São Paulo. Isso não causa nenhuma revolta nas pessoas, isso não repercute na mídia com a intensidade que deveria. As pessoas continuam acompanhando a política como se fosse um circo. Agora, o candidato lá de São Paulo, que dizia que o outro era um comedor de açúcar, vamos usar esses termos, para não usar realmente o que ele fazia, apresentou um laudo falso, agora se juntou com ele para fazer uma live e tentar retirar a desvantagem em relação ao outro candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas. Então, é tudo um teatro, é tudo uma farsa, e as pessoas continuam aí discutindo se o político A, o B ou C, que vai fazer diferença na vida delas, e se vai votar em A ou B, como se isso fosse resolver alguma questão, sendo que todos eles estão dando muito pouca importância para a sua vida. Para a sua vida. Então, assim, isso aqui é mais um dia no Brasil e essa situação só vai mudar, de fato, quando, por exemplo, essas pessoas que foram, esses desembargadores que são mencionados em investigação, eles forem realmente presos, confiscarem seus bens, nunca mais os filhos deles também puderem assumir cargos públicos, porque não são pessoas dignas de... As consequências têm que ser muito severas. Eu não sei quais são as consequências adequadas, mas tem que ser consequências muito severas para pessoas que, de fato, ao final do processo se comprovarem. E os processos devem andar mais rápido. Não deve demorar anos. A Operação Faroeste é de 2019, agora que um deles está se tornando réu. Ou seja, é o início ainda do processo. Então, nunca que essa pessoa, essa desembargadora aqui, vai cumprir alguma pena por algo que ela tenha feito. Se é que ela fez, porque nem se sabe. E ainda que ela seja inocente, ela também perdeu ali o restante da vida dela. Então, o Brasil, nada se resolve. Então, para resumir, é mais um dia no Brasil, isso aí vai continuar acontecendo, as pessoas não vão se revoltar. Amanhã vai ter uma outra reportagem tratando sobre a corrupção do poder A, B, C, do judiciário, da polícia e tudo mais, e as pessoas vão continuar vivendo suas vidas e voltando no político para isso continuar se perpetuando aí, né? Então, enquanto isso for dessa forma, o Brasil não vai ter jeito.